Vamos à leitura da palavra de Deus, primeiro Crônicas, capítulo 11, versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: e estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jezobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi na caverna de Adulão, e ao arraial dos filisteus estavam acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estavam então em Belém. E desejou Davi, disse: quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas derramou perante o Senhor, e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas, pois com o perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles. Porém, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Jeoiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabzil, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. Amém? Uma palavra de oração. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, nesta noite, no nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, através da mensagem pregada. O Senhor Jesus já ouve louvores aqui nessa noite, o seu nome foi louvado, nós já oramos ao Senhor também. Ó Deus querido, buscamos a tua presença. Vem, Senhor, nesta noite, meu Deus e meu Pai, através da mensagem pregada, Senhor, nos abençoando, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Bem forte. Meus amados irmãos, nós estamos aqui no primeiro dia dessa campanha, que ela traz por tema os valentes de Davi. Veja bem, é um tema um tanto assim inusitado, mas eu fiz questão de ler esta passagem aqui nesta noite, porque às vezes a gente tem um tema
E é claro que os temas geralmente a gente vai buscar com bases bíblicas, com respaldo da palavra de Deus. E eu digo para os irmãos que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, eu estava ontem ainda ali na comunidade da Nazaré ali, a gente estávamos juntamente com o PEMU, fazendo ali um trabalho, digamos, de uma aproximação das pessoas que aceitaram a Jesus. Da última vez que nós estivemos ali, foi pelo menos uma média de 69 almas que aceitaram a Jesus. No total, pegando de todos o trabalho que foi feito também com o PEMU, buscando nas casas, nos bairros, foi mais ou menos umas 110 pessoas que abraçaram a Cristo, e nós fomos fazer um trabalho, digamos, para que nós possamos dar aquele, a gente chama, né, de um chá de bem-vindo às pessoas que se chegaram a Cristo. E nós estávamos chovendo ontem, frio, mas tinha um pessoal ainda que estava lá, e eu, dentro daquilo que nós estávamos falando, eu me lembrei que a palavra de Deus, ela é o mapa que nos conduz ao céu. A palavra de Deus, ela é pão que mata a nossa fome espiritual. A palavra de Deus, ela é água que sedenta a alma que está sedenta dentro de nós. A palavra de Deus, ela é vinho, porque ela produz alegria para a nossa vida e para o nosso coração. A palavra de Deus, ela é escudo. A palavra de Deus, ela é também espada. A palavra de Deus, ela é tudo na nossa vida. Por isso que nós precisamos estarmos revestidos com a palavra de Deus. Veja bem, a Bíblia nos mostra que Davi, lá no capítulo 22 de 1 Samuel, Davi, ele, assim que ele foi ungido pelo profeta Samuel, a Bíblia nos mostra que ele, depois que ele recebeu a unção do profeta Samuel, ele, na sequência dos fatos, ele vai ter aquele encontro com o gigante Golias, que Deus, é ali que Deus vai começar já a demonstrar através, ele já tinha recebido a unção, mas ali no primeiro livro de Samuel, a Bíblia vai nos mostrar ali a forma como Deus vai fazer Davi se destacar dos demais na questão da unção. E eu quero que os irmãos compreendam aqui nessa noite que a unção do Espírito Santo sobre a vida de cada crente é aquilo que faz a diferença. É aquilo que faz a diferença, porque na realidade uma boa parte de nós que estamos aqui nessa noite, nós chegamos com Bíblia, nós chegamos de terno, nós chegamos de gravata, nós chegamos de paletó, ou seja, estamos todos aparentemente crentes, somos crentes em Jesus. Uma boa parte de nós, eu quero acreditar que 90% dos que estão aqui servem a pessoa bendita de Jesus, mas tem pessoas que se diferenciam, que se destacam de outra, através da unção do Espírito Santo. E o melhor de tudo, Ele está aqui nessa noite para derramar mais sobre as nossas vidas. Sim, e o que acontece? Esse moço, ele tem a unção de Deus, ele vai vencer o Golias, o gigante. E depois, daqui a pouquinho, quando ele volta da peleja, Saul quer saber quem é Davi. E a Bíblia diz que eles vão dizer, Davi é o filho de Jessé, é um moço assim, foi falando todas as características dele. E quando eles foram chegando junto, porque o Saul ficou sobre modo espantado ao ver aquele moço saindo daquela peleja, e lá vem Davi com uma mão, ele vem segurando a espada do próprio Golias, que ele foi lá e tirou, e com a outra mão, ele vem segurando a cabeça do Golias, e ele vem andando, e quando o Saul vê aquilo, ele fica pasmo. E o que acontece? Quando eles vão voltando para a cidade, as mulheres vão dizer assim, Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. A Bíblia diz que isso gerou no coração de Saul uma preocupação, porque ele chegou numa conclusão: se deram para ele 10 mil e para mim deu 1000, só falta passar o trono para ele. Aí começou a luta, aí começou a dificuldade. A Bíblia diz no livro de Provérbios que Deus prova o homem pelos elogios que ele recebe. Você sabia disso? Digam glória a Deus.
Deus testa, Deus vai provar a pessoa pelos elogios que ela vai receber. Alguém vai dizer para você, tu é uma bênção. Alguém vai dizer, tu é uma mulher de Deus. Alguém vai dizer, tu é um homem de Deus. Você precisa ter humildade e pés no chão para entender que você não é nada sem a presença da unção do Espírito Santo. É Ele quem de fato vai fazer toda a diferença. E o Davi, ele vai correr, vai fugir por um bom tempo de Saul. E eu vou chegar aqui no 22 de 1 Samuel, onde ele vai se refugiar, se esconder dentro de uma caverna em um lugar chamado Adulão. Olha que coisa terrível. Eu vou ler aqui, ó. Então Davi, coisa terrível entre aspas. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefes deles, e eram com eles uns 400 homens. Analisa comigo, o Davi fugindo do Saul. Porque o Saul queria matá-lo. Ele queria porque queria matá-lo. O que acontece? Ele está correndo do Saul. A família vai saber que ele está numa caverna. Os irmãos, toda a casa, toda a família vai descer lá naquela caverna para ter com ele. E na contrapartida também vai chegar todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. Qualquer pessoa em sã consciência, talvez chegaria numa conclusão, olha, eu estou literalmente perdido, porque eu estou fugindo do Saul, agora me chega uma base de 400 homens aqui, todo mundo numa situação pior do que a minha. Qualquer pessoa, naturalmente falando, entraria talvez num estado de depressão, mas Davi tinha o Espírito Santo, e a Bíblia nos mostra que ele pegou aquela situação adversa, e ele se fez chefe daqueles 400 homens, e do meio desses 400 homens, Deus vai levantar o exército que Davi vai começar, inclusive os 37 valentes que ele teve. Aleluia. Digam glória a Deus. Esqueci a toalhinha. Obrigado, pastor João. Então, meus amados irmãos, veja bem, eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite, é justamente isso que Deus vai fazer com você. Eu sei que eu falo com pessoas aqui nessa noite que está vivendo uma vida difícil. Eu sei que eu falo com pessoas aqui nessa noite que você está na luta, e a luta parece que está apertando mais ainda. Mas Deus manda dizer para você, é do meio desta prova, é do meio desta luta, que Ele vai te levantar, que Ele vai te ungir, que Ele vai derramar da sua graça, que Ele vai derramar da sua virtude sobre a sua vida. Aleluia. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Deus quer desta graça, Deus está dando esta graça para nós nessa noite, de transformar situações. Porque qualquer pessoa aqui na situação de Davi dizia, acabou para mim. Isso não é vida. Diria talvez, isso não é vida. Estou correndo do Saul. Agora me aparece, olha quantos homens aí. 400 homens. Você só pode estar de brincadeira. A situação deles, estavam em aperto. Estavam endividados. Pensa que é fácil viver com gente devendo. Não é brincadeira. Com gente que está passando por aperto, por dificuldades. Não é fácil. Se você não tiver mais capacidade que ela vai te arrastar você também para o buraco. Se você não tiver, e uma outra coisa, de espírito desgostoso, eram pessoas que estavam dadas por vencidas, ou seja, não tem mais jeito, eu estou aqui, nem sei o que eu estou fazendo aqui no meio digamos, dentro dessa caverna, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. São pessoas para baixo, no sentido da moral, uma pessoa que está se sentindo derrotada, uma pessoa que sentiu que é o fim da linha, mas olha que coisa linda, é isso que Deus está fazendo
fazendo aqui nessa noite ainda não acabou, ainda não é o final da linha. Deus vai te levantar aí, Deus vai te levantar você nessa situação. Ele vai converter coisas na sua vida. Alamaia. Alguém pode dizer: agora acabou o Davi, agora acabou o Marcos, agora acabou o Joel, agora já era para o Maurício, também para o Felipe acabou para o Sandro. Não acabou não. Deus vai levantar. A unção do Espírito Santo faz a diferença, e ela está sendo caída, derramada aqui nessa noite. Só quem recebe aí, ergue a sua mão, exalta o nome do Senhor. Aleluia. Deus quer dar capacidade para nós. Por isso que o tema da campanha, os valentes de Davi. Deus não te chamou para derrota. Ainda que as circunstâncias estão te levando para a derrota, mas Deus não te chamou para a derrota. Existe um Deus lá no céu que está de olho em você, está te vendo, está te contemplando e vai dizer: eu vou virar cativeiro, eu vou mudar a história. Alguém já deu por perdido, alguém já está dizendo vai a morrer, alguém está dizendo esse vai para o caixão, mas Jesus manda dizer: vou dar vida, vou provar que sou Deus. Relamaia. Então vamos lá. O que acontece? Vai aparecer aí, eu peguei algumas anotações de ao menos alguns desses valentes que Davi teve. Lembrando que esses valentes de Davi eram os mesmos que procurou ele em aperto, que procurou ele endividado, quando eles estavam endividados e estavam com espíritos desgostosos. Eu vou dizer uma coisa para você: se você não estiver seguindo uma pessoa chamada Jesus, Jesus é o maior líder da história. Sabe por quê? Eu analiso que esses homens, se eles não tivessem descido aquela caverna ali do Adulão e tivessem tido com Davi, e como Davi tinha um espírito de Deus, um espírito excelente, e lhe deu capacidade para mostrar para aqueles homens, porque quando nós estamos na luta, quando nós estamos na dificuldade, a tendência de olhar para o problema, de focar a dificuldade é muito grande, e nós esquecemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Eu não posso nada, você não pode nada, mas o Deus que nós servimos pode, e Ele está aqui, Ele está sobre a sua vida, Ele está sobre a sua casa. Esse homem pelo nome de, deixa eu ver aqui, lá no capítulo 11, onde eu li, no versículo de número, esse homem por nome de Jazobeão, o principal dos capitães, o qual brandindo sua lança contra 300, de uma vez os matou. Um homem só vai vencer 300. Aí alguém pode dizer: mas isso acontece, pastor? Claro que acontece. Deus falou através de Moisés e depois confirmou através de Josué, dizendo: se vocês me obedecerem, se vocês guardarem a minha palavra, tiver a minha palavra como regra de fé para a vida de vocês, um só de vocês vai fazer 10.000 correr. Um só de vocês vai fazer 10.000 fugir. E Deus, Ele tem essa capacidade. A gente percebe que esse homem aqui, ele simplesmente com uma lança, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez só, os destruiu, os matou, porque eles aprenderam a tirar forças do meio da dificuldade. A luta nunca vem para nos matar, a luta, a provação nunca vem para nos destruir, ao contrário, ela vem para nos afirmar, para nós sairmos mais firmes. Tira a lição desta luta que você está passando, tira lições. Aleluia, aleluia ao nome do Senhor. Eleazar, filho de Dodô. Davi tinha pelo menos aqui uns 9, percebe pela leitura que eram 3 principais, estavam bem pertinho de Davi, que tal no caso o Jazobeão é um deles, o Eleazar é outro, eram 3, bem muito próximos a Davi, filho de Dodô, o Aoíta. Ele estava entre os 3 varões, e este esteve com Davi em Pas-damim.
quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e um pedaço de campo de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele pedaço e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu-se um grande livramento. Esse aqui, ele, digamos, era um mestre na espada, que vai lutar ao lado de Davi. Aqui em Crônica omite essa parte, mas lá em Samuel vai dizer que esse homem, ele lutou tanto, que a mão dele travou, com a espada na mão, ele não conseguia abrir a mão para a espada sair fora, ele labutou tanto, ele guerreou tanto, havia um pedaço de campo, que tinha algumas cevadas plantadas, e ele se pôs no meio daquele plantio, para defender contra os filisteus, e ninguém conseguiu derrotar aquele homem. Ele tinha, digamos, uma força, uma fibra. Qual é o sentido da palavra de Deus nesta noite? Deus está levantando valentes. Deus está levantando mulheres valentes, cheias do Espírito Santo. Deus está capacitando você. Talvez você chegou aqui hoje vazio, talvez você chegou aqui hoje se sentindo derrotado. Deus está te pondo para cima. Tem pessoas aqui que o diabo disse: eu vou matar, mas Jesus manda dizer: não vai. Não vai. Tem pessoas aqui nessa noite, tem mães que está chorando pelo seu filho nas drogas. Jesus manda dizer: vou salvá-lo. Vou salvá-lo. Deus te chamou para esta campanha, para te pôr para cima, para tirar você dessa inércia, para tirar você desse conluio, dessa dificuldade, desse problema que está te arrastando como uma bola de neve. O Senhor está de pé dizendo: sou Deus, vou fazer coisas fortes. Aleluia, aleluia. Depois de Eleazar, a Bíblia vai nos mostrar também, deixa eu ver mais um outro aqui, só para a gente ler mais alguns aqui, mas eu vou já meio que fechando aqui. Veja bem, eu quero ver aqui também, lá no mesmo capítulo, versículo 17, desejou Davi e disse: gente, essas pessoas, elas estão seguindo Davi. Davi é o líder da turma. O que a gente percebe é o seguinte, é que a Bíblia, ao mostrar esta aproximação, a gente percebe que esses homens estão dispostos a dar a vida para defender a Davi. Davi, ele estava, na minha cabeça eu dou esse mérito à pessoa do Espírito Santo sobre a vida de Davi. A pessoa do Espírito Santo sobre a vida de Davi, esse mérito, porque, ou seja, ele vai achar graça aos olhos desses homens, que esses homens estão dispostos. Mas eu entendo o seguinte, que não precisava, ou seja, só ter disposição é insuficiente. Estes homens eram amigos fiéis de Davi. Eram aquele tipo de pessoa que pensa assim: se o negócio afundar, vai todos nós afundar junto, mas pular do barco a gente não vai. Estamos aqui com você, Davi. Aconteça o que acontecer, estaremos aqui do lado para lutar. Deus está levantando valente aqui nessa noite. Deus está levantando valente aqui do lado das irmãs aqui nessa noite. Receba da graça do nosso Deus. Receba. Camadorevaia. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Davi, ele disse: quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Diz a Bíblia que aqueles 3 homens, os mesmos que eu já li, o Jazobeão, o Eleazar, e tem um tal do Samá também. A Bíblia diz que eles vão romper pelo arraial dos filisteus. Eles vão entrar no meio do território inimigo. E lá no versículo: então aqueles 3 homens romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta.
Davi disse: eu quero tomar água, quem me dera beber da água daquele poço. Tinha vários poços, mas ele queria um poço que estava no meio do exército inimigo, estava totalmente fortificado. Aqueles 3 homens se levantou, 2 brigavam, 2 davam cobertura, e um arrancava água e tirou água no balde, e briga daqui e briga dali, e chegaram até lá no palácio, ou seja, onde Davi estava, e disse: está aqui a tua água, rei, pode beber. O rei olhou assim e falou: o quê? Não. Ele pegou aquele balde de água e falou: que Deus me guarde de beber o sangue de vocês, que vocês puseram a vida de vocês em risco, e derramou aquela água perante o Senhor. Esses homens demonstraram serem de fato pessoas de muita confiança para estar ao lado de Davi. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus só levanta alguém, Deus só levanta homem, só levanta mulher de confiança. Deus está procurando pessoas de confiança aqui nessa noite, pessoas que alguém pode confiar em você. Se você é uma pessoa de confiança, te prepara, o chamado de Deus está chegando aí. Aleluia. Deixa eu ver aqui rapidinho. No versículo de número 20, então Abisai, irmão de Joabe, esse aqui era sobrinho de Davi. Abisai e Joabe, eles eram filhos de Zeruia. Zeruia era uma das irmãs de Davi. Davi teve primeiro 2 irmãs. Zeruia, se eu não me falha a memória, Abigail. Diz a Bíblia, então Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo sua lança contra 300, os feriu. E teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre. Ou seja, já são mais 3. Um pouquinho mais distante, mas são 3 de confiança de Davi. O mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles. Porém, não chegou aos primeiros. Aí vai entrar agora também o Benaia, filho de Joiada. Eu não sei se esse Joiada era um sacerdote que Saul mandou matá-lo, mas era alguém de conhecido, porque o nome dele está aqui. Filho de um homem, de um valente varão, grande em obras, de Cabizil. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe, também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Olha só, ele matou pelo menos 3 leões, para a gente entender aqui, 2 leões fortes, 2 leões, ou seja, fortes leões de Moabe, e também ele entrou dentro de uma cova, onde havia um leão, no tempo da neve, do frio, ele conseguiu matar. Eu lendo esta palavra, eu lembro do quê? De que o leão, existe pelo menos 2 leões à luz da Bíblia, o falso leão e o leão da tribo de Judá. O falso leão, Pedro escreve dizendo: olha, vocês precisam estar vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor de vocês, procurando quem ele possa tragar como um leão. E eu me percebo aqui o seguinte: Deus está aqui, a palavra de Deus para o seu coração aqui nessa noite é o seguinte: Ele está te dando autoridade para enfrentar o diabo. Ele vai te dar graça para enfrentar o leão. O leão, à luz da Bíblia, é um animal feroz, é um animal, digamos, que não tem medo de nada. Mas quando Deus levanta alguém, Deus levanta para valer. Deus vai entregar o leão na sua mão. E o Benaia, ele vai ferir também um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, 5 × 5, 25, 2,5 metros. E trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão. É um eixo de tecelão que trabalha fazer tecelagem, um eixo grande. Ou seja, e esse homem, ele tinha uma lança na mão, esse egípcio. E lá na continuação do versículo diz: mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Sabe o que é isso, gente? Habilidade dada por Deus. Habilidade dada, confiada pelo Senhor. Porque na realidade, a gente lendo assim, parece que não tem nada mais, nada menos que alguns homens guerreiros que ficou escrito aqui. Você precisa entender que a Bíblia, ela é discernida espiritualmente. Isso aqui nos traz lições espirituais. É Deus quem capacita o homem para enfrentar qualquer situação. É Deus quem habilita a pessoa. É Deus quem dá os talentos. É Deus quem dá os dons. E sabe
sabe, a minha alegria aqui nessa noite é saber que Ele está trabalhando aqui hoje, distribuindo capacidade para muitas pessoas. Deus vai te dar habilidades. O gigante, um homem de 2,5 metros, ele vem com uma enorme de uma lança, e ele vai enfrentar o homem com uma vara na mão. Deus deu capacidade, ele conseguiu arrancar a lança da mão do gigante, e ele pegou com a própria lança, feriu o gigante. É assim que Deus vai fazer, você vai vencer o gigante. Deus está aqui nessa noite te dando graça para vencer o gigante. Fica de pé, valentes de Davi. Quem é valente de Davi aí, diga amém. Quem é valente de Davi aqui do lado das irmãs, diga aleluia. Quem é valente de Davi aqui do lado dos irmãos, diga glória a Deus. Jesus é a raiz da linhagem de Davi. Jesus é a raiz de Davi. Eu quero que você compreenda que você é um valente de Deus aqui nessa noite. O diabo quer que você desanima, que você volte para trás, mas nesta noite o Espírito de Deus te capacita. Não é para uma pequena não, é para uma grande obra. Vai preparando o seu coração para aquilo que Deus vai fazer. Querido Deus, Pai Celestial, abençoa o teu povo aqui nessa noite. Abençoa a tua igreja. Deus, derrama no coração do teu povo. Derrama no coração do teu povo capacidade. Sim, Senhor, capacidade do teu Espírito Santo. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Renova a tua igreja. Deus querido, levanta valentes. Levanta homens valentes. Levanta mulheres valentes. Levanta jovens valentes. Levanta Espírito Santo. Vem levantar nessa noite. Vem levantar nesta noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Vai abençoando, vai levantando, vai dando graça. Espírito Santo, renova esta pessoa, renova este varão, renova esta varoa, renova Espírito Santo. Camadorebacia, Erimialaramaya larabassoramaya. O Espírito do nosso Deus está aqui nessa noite. Vai recebendo dele aí, vai recebendo dele aí, vai recebendo dele aí, vai recebendo do Espírito Santo de Deus nessa noite. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Emasderamaia larabai, oremicanaramassorabaia, eria larabaia, orabai camandarabaia. Preste bem atenção, aqui tem 12 pessoas nessa noite, que você está aqui hoje, mas você tem muito medo. Você está aqui nessa noite com medo do que é que pode acontecer. Você está com medo do que está por vir, mas Jesus manda dizer para você uma coisa: Ele vai mudar essa história. Ele vai mudar essa história. Ele vai te levantar, te prepara, Ele vai te ungir. Que mandará basura mai. 12 pessoas. Te prepara. Diga glória a Deus. Diga um aleluia. Te prepara aqui, moço. Lá atrás, te prepara. Digam glórias ao nome de Jesus. Te prepara, Joelzinho. Aleluia. Joelzinho de uma forma carinhosa, mas é um Joel grande de Deus. Digam glória a Deus. Te prepara. Diga aleluia. Lá tem, ali tem. Diga glória a Deus. Lá da mocidade ali, ó, da mocidade. Te prepara. Vai glorificando o nome de Jesus. Vai exaltando o nome de Jesus. Te prepara. Te prepara. Camaiolabaia. Deus vai converter situações. Alguma coisa que para você está desfavorável, Jesus vai fazer ficar a teu favor. Pode te preparar. 20 pessoas que Deus está mudando o cativeiro aqui nessa noite. 20 pessoas, vai erguendo e vai recebendo. Vai erguendo e vai recebendo. Vai erguendo e vai tomando posse. Camandorebaia. Ramassoramaya. Oh, glória a Deus, vai recebendo. Aleluia, aleluia. Digam glória a Deus.
Aleluia. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba do renovo do Espírito Santo. Seja renovado pelo Senhor, seja renovado por Jesus, seja renovado.